Dar início, então. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio da mentoria Voto Legal, que vai ensinar tudo o que você precisa saber sobre financiamento coletivo eleitoral na internet. Bom, eu sou o Renato Pacheco, eu estou aqui hoje com o Thiago Rondon, e hoje nós vamos fazer um breve bate-papo de abertura, né, para te explicar o que é essa mentoria, quando que ela acontece, para quem é. E vamos falar um pouco do voto legal, contar um pouco da história do voto legal, falar um pouco sobre o financiamento coletivo eleitoral. É isso, Thiago? Quer complementar aí uma apresentação sua? É isso aí, eu sou o Thiago Rondon, eu sou um dos co-idealizadores do Voto Legal e essa já vai ser a quarta campanha, né? Verdade. Quarta campanha que a gente entra com financiamento coletivo. Bom, legal. Então, assim, o objetivo aqui, né, acho que é educar as pessoas sobre o financiamento coletivo eleitoral. Então, eu vou fazer um passo a passo aqui, né, para orientar sobre o nosso ambiente aqui, né? Então, primeiro ponto aqui que eu acho que é legal a gente falar é sobre a mentoria, né? O que é a mentoria, né? Então, assim, a mentoria nada mais é que um bate-papo online sobre financiamento coletivo eleitoral na internet, né? Que vai ser feito por nossos especialistas aqui do Voto Legal e também convidados ao longo de 2022. Então, a gente vai convidar aí alguns especialistas do setor para trazer conhecimento relevante sobre esse tema, que é o financiamento coletivo eleitoral na internet. Então, como por exemplo, a gente vai chamar alguns advogados eleitorais, marqueteiros, contadores de candidaturas, entre outras pessoas que fazem parte aí desse ambiente, né? E o objetivo aqui é ensinar tudo o que é preciso saber sobre o financiamento coletivo eleitoral na internet, né? Então, quando que acontece essas mentorias, né? A gente vai fazer toda sexta-feira. Então, hoje aqui, né, a primeira, dia 4 de março, e ela vai até o dia 4 de novembro de 2022. Então, nessa janela aqui, toda sexta-feira, a gente vai realizar 35 mentorias online, né, em 2022. Ela só não vai acontecer em uma sexta-feira, que é no dia 15 do 4, que é um feriado, Sexta-feira Santa. O restante, todas as sextas, a gente vai soltar um episódio dessa mentoria. E para quem é nessa mentoria, então a gente está levando essa mentoria para quem trabalha, né, em campanha eleitoral, como equipes, né, das candidaturas, para os advogados que querem complementar o conhecimento, para os contadores, para os marqueteiros e os próprios candidatos e candidatas que vão aí participar do pleito de 2022. Então, vou fazer uma abertura aqui, tá, Tiago, sobre o voto legal, aí a gente vai trocando ideia sobre isso e vai complementando as informações. Então, o que é o voto legal, né? Então, o voto legal é uma plataforma de financiamento coletivo, né, eleitoral, que é para arrecadar doações na internet. Então, ela é uma ferramenta, né, não só para arrecadar dinheiro, mas também para conquistar apoiadores e, fruto disso, eventualmente também eleitores. Então, queria te ouvir também, Tiago, sobre sua visão do que é o voto legal, para a gente ir complementando aí as informações. Não, é bacana. Bom, o voto legal, acho que vale a gente comentar rapidamente como que surgiu, né? Ali, em 2016, foi a primeira vez que empresas e pessoas jurídicas não poderiam já mais realizar doação não podem realizar doação, né, para campanhas eleitorais devido a todos os escândalos que ocorreram, acho que principalmente foi noticiado pela Lava Jato. E, e naquele momento, até ali, os candidatos só contavam basicamente com duas maneiras de financiar suas campanhas, né? Tipo, a primeira era com fundo público e a segunda com o fundo empresarial, né? E o que é mais interessante, assim, ao mesmo tempo de olhar que esse modelo sustentou por tanto tempo, é que no momento em que
tudo estava se digitalizando muito, principalmente as campanhas eleitorais, o processo de doação não tinha sido digitalizado, né? E aí eu acho que entra com essa definição que existiu do, do Tribunal Superior Eleitoral em barrar as doações empresariais, surgem um vácuo aí e uma reflexão que foi construída junto com o movimento contra a corrupção eleitoral. Para quem não conhece, são os criadores do Ficha Limpa, por exemplo, e, e nas conversas que são parceiros muito próximos do App Cívico, a gente visualizou, por exemplo, uma alternativa de construir uma plataforma de financiamento eleitoral e que principalmente conseguisse atuar com pequenos valores, fora desse universo, tanto do fundo público quanto do universo de grandes doações empresariais. E aí, para viabilizar isso, o Voto Legal trabalhou naquele momento fazendo consulta com mais de 30 organizações da sociedade civil, com especialistas, para que a gente olhasse e falasse assim: ok, então agora essa aqui é a primeira eleição que não tem esse tipo de doação, e o que a gente pode propor como uma alternativa, principalmente para candidatos que têm dificuldade ou não é o suficiente fundo público, de acesso ao fundo público, qual que é a alternativa? E qual que é uma alternativa que não só de financiamento, mas também de participação? Por que será que no Brasil, ou culturalmente, não existia até aqui essa cultura de doação eleitoral? Porque um dado que eu sempre gosto de trazer nessa reflexão, que mais da metade dos brasileiros fazem algum tipo de doação durante um ano. Então, por que não no eleitoral? Pode ser descrença, pode ser falta de clareza, pode ser uma série de questões. Então, o voto legal acho que surge disso, né? A gente ali em 2016, com tantas conversas que a gente realizou, viu que fazia sentido, e aí a gente coloca essa plataforma para facilitar a doação, mas também para trazer uma confiança maior para quem está participando dessas campanhas, né? Então, o candidato, por um lado, tem que pedir de maneira aberta para mais pessoas, e do outro lado, como que o eleitor ali, o apoiador, pode se sentir mais confiante em realizar isso e participar? Eu acho que essas são as duas principais objetivos do voto legal. Sim. Ah, legal, acho que complementando, né, acho que essas informações, o que eu lembro é que 2015, né, que foi quando foi sancionada essa lei de proibição de doação de pessoa física para candidaturas. 2016, né, que daí ocorreu de fato a eleição, e 2016 então foi o primeiro ano que nas eleições não puderam receber doações de pessoa jurídica. E nesse ano de 2016, o financiamento coletivo, né, como ele é hoje, nas plataformas de financiamento coletivo, elas não eram instituídas, né? Assim, não tinha esse fluxo de financiamento coletivo, que foi acontecer somente na reforma eleitoral de 2017. Daí, em 2018, foi possível, de fato, oferecer esse serviço de financiamento coletivo, como é hoje oficialmente. Mas, independente disso, acho que o voto legal operou em 2016, né? De modo onde a gente adaptou o cenário, né, que era possível atender, montamos uma plataforma para atender as regras que foram estabelecidas naquele momento, e a gente foi pioneiro, né, nesse assunto, e conseguimos aí desbravar um pouco esse cenário aí para iniciar o processo e contribuir para o resultado que é hoje, né, de ter essas plataformas aí e tudo mais. E esse é um bom ponto, né? Porque ali em 2016, como não tinha uma resolução clara ou específica, também todo mundo tinha dúvida. Então, assim, pode ou não pode, né? Em nenhum lugar estava escrito que não podia. Então, logo, a gente olhou para todo esse conjunto de resoluções e prestamos atenção numa série de detalhes.
Então, tinham várias perguntas que a gente se fazia, né? Por exemplo, é, a, por exemplo, e o recibo? Como que o recibo vai ser emitido? E o cartão de crédito? E a taxa? Como que ela vai ser Prestado conta disso. prestado conta? Enfim, então, eram tantas dúvidas, uma série de dúvidas, que ali em 2016, para vocês terem noção da dificuldade que era de operar em 2016, a gente operava onde cada um dos candidatos tinham que fechar um contrato diretamente com o meio de pagamento. Então, ou seja, tinha que ir, por exemplo, na Cielo, na PagSeguro, as empresas que prestavam esse tipo de serviço, fechar um contrato com um CNPJ que estava recente aberto, então isso era um problema operacional grande. Não existia uma segurança, digamos assim, do ponto de vista Prático mesmo, né? prático, é. E aí o que ocorreu é que a gente tinha que orientar os candidatos a fechar esse contrato lá, gerar uma chave, um token para operar, enfim. Mas foi uma campanha, né, como você disse, com mais de 130 candidatos que arrecadaram pelo menos uma doação mínima. Sim. E com isso, abriu-se a discussão de, por exemplo, é, quais eram os pré-requisitos de uma plataforma para operar nesse campo, como que ela presta contas à Justiça Eleitoral, como que funciona o recibo. E se tiver, por exemplo, alguém que passou um cartão de crédito e tem que devolver, por exemplo, esse recurso, como que resolve essas questões? Então, a experiência do voto legal, ela teve uma questão muito interessante em 2016, porque na falta de resolução, acho que foi possível mostrar como operar e como operar principalmente com componentes que nós acreditamos muito no App Cívico. Então, por exemplo, com transparência, com mais informação sobre a campanha, como expor a própria campanha em si, como declarar isso com todos os cuidados que tem que ter, enfim. Então, a gente apresentou o voto legal, na época, tanto a servidores do Tribunal Superior Eleitoral, quanto no própria discussão que estava tendo no Congresso da Reforma Eleitoral, e a gente levou esses aprendizados e acredito que, por exemplo, assim, inclusive que envolvia o Bacen, né, porque a gente está falando aqui de processamento, de pagamento online, então o Bacen já tinha uma série de resoluções que já diziam quem podia operar, como podia operar para ser esse tipo de intermediador, né? Então, acho que você lembrou de um ponto aí importante, porque em 2016 era quase uma selva isso daqui, né? Então, assim, a gente entrou, a gente conseguiu operar, foi de extrema importância que a gente conseguiu colocar esses mais de 130 candidatos que foram nas suas redes digitais solicitar esses recursos, mas eles tiveram muito trabalho, eles foram assim, desbravaram ali uma série de inseguranças, porque não se tinha isso em resolução, mas tudo isso foi levado para as instâncias e as autoridades competentes por regular isso, como legislativo, e isso foi regulado. E aí a gente tem um ganho enorme para 2018, que é assim já o aparato de como que as plataformas têm que operar com essa modalidade no Brasil, com as regras muito mais claras, com todo o processo já especificado e com uma facilidade muito maior. Então, por exemplo, o candidato já não precisa mais abrir uma conta no meio de pagamento, por exemplo, para ter acesso a cartão, boleto, agora Pix, enfim, não, ele só precisa contar com uma empresa que oferece Uma o financiamento entidade autorizado. arrecadadora, né? Usando o termo técnico deles aí, que é o voto legal, né? Aí ela Isso, faz esse papel aí de abrir a conta no meio de pagamento, de ser responsável por receber o recurso e fazer o repasse dele. Então, o voto legal ele assume esse papel a partir de 2018, oficialmente, né? Regulamentado pela Justiça Eleitoral. E, enfim, eu acho que é isso, assim, de fato, lembrando aqui, né, de toda a história, o histórico que levou, né, de 2016 para 2018 não foi um plano de, né, sei lá, um plano de negócios, um plano de trabalho. Ele teve uma vivência, né? A gente operou
né, o produto sem as devidas regulamentações estabelecidas, né? Isso foi muito rico para poder contribuir para que o cenário, para que a regulamentação fosse feita. Porque a gente já trouxe de campo problemas reais que eram do dia a dia, coisas que eram que só são possíveis de identificar quando você está no campo de batalha, de fato. E acho que é isso, assim, é legal. E aí a pergunta, algumas perguntas que às vezes sempre estão que surgem, né? Se o voto legal é legal, né? Ou se as plataformas são legais, como saber, como que é. Então, acho que tem um ponto aí que é importante, é que o TSE tem um processo de homologação, né? O voto legal em todas as eleições onde essa exigência foi realizada, submeteu os documentos e sempre foi aprovada e atuou dentro de todo o padrão estabelecido pelo TSE com relação a isso. E algumas curiosidades que é interessante, é, a plataforma ela assume uma série de responsabilidades e de corresponsabilidades. Então, por exemplo, a questão do recibo eleitoral. Um exemplo muito simples, mas imagina só, para os contadores, para os advogados, para quem já operou em campanha, sabe que fazer um recibo, colocar todos os dados lá do doador, enfim, etc., tem que ter uma série de cuidados, tem que ter a assinatura do doador, enfim, você tem uma série de procedimentos para ser realizado no SPCE, que é a plataforma de prestação de conta dos candidatos. Com relação ao, à plataforma, a gente oferece um termo do doador. Então, por exemplo, o doador ele tem uma responsabilidade de estar oferecendo dados corretos. O recibo é eletrônico, então nós já passamos o recibo online e nós geramos, por exemplo, um arquivo de importação. E para que a campanha já faça tudo de maneira mais rápida. Mas além da campanha, a plataforma também tem que prestar contas. Ela também tem, por exemplo, as obrigações, tem prazos para realizar isso. Então, é mais uma organização que está testando esse processo de doação para os próprios candidatos. Então, acho que o tribunal ele foi muito feliz nesse sentido, na resolução e na prática, onde não é assim, olha, começa qualquer plataforma, abre um canal no YouTube e começa a usar, por exemplo, recursos de pagamento de comentário, por exemplo, o Superchat que tem. Não, por quê? Porque isso daqui pode ter ações que podem enganar e ter golpes com uma série de eleitores. Então, assim, eles construíram uma regulamentação em que há uma série de, por exemplo, o site tem que estar com o CNPJ da campanha, tem que ter informações sobre as taxas, então todo esse arcabouço legal, digamos assim, das resoluções na lei eleitoral, ela é muito interessante porque ela dá um respaldo principalmente para o candidato, né? Para o candidato operar nesse ambiente digital, E né, para o com mais eleitor, né? facilidade, e o eleitor também, E os com certeza. auditores, né? A própria sociedade civil aí que se organiza, às vezes, para fazer uma auditoria, para poder verificar se, né, se os recursos estão entrando, se estão, como que eles estão saindo. Eu acho que, assim, você comentou bastante sobre o aspecto legal e tem o aspecto técnico, né? E quando você comentou assim, olha, tem o lado do candidato que presta conta lá no SPCE, mas também tem o lado da plataforma que faz a prestação de contas. No fim do dia, o arquivo que eles, né, submetem como prestação de contas é o mesmo. Então, é possível cruzar as informações, que se o candidato está prestando conta, é o mesmo que a plataforma está prestando conta. Então, se um ou outro falhar, o sistema consegue identificar essa falha e corrigir o problema, e levar uma resposta que ela é de transparência no final do dia para todos que estamos envolvidos aí no processo, né? Não só as plataformas candidatos, mas também a sociedade civil como um todo. E acho que tem um ponto que surge em 2018 que é muito interessante, também da parte legal, que é um período novo, que é o da pré-campanha. E acho que esse também que é um exemplo interessante, porque, de certo modo,
os candidatos podem começar a solicitar recursos, acho que esse ano é 15 de março, né? 15 de abril. 15 de abril. Isso. Podem começar a solicitar recursos de maneira antecipada, mas não podem pedir voto. E os recursos, Desculpa, como. Thiago, deixa eu só complementar aqui, porque 15 de abril normalmente é a data que abre para as plataformas se homologarem, mas as arrecadações começam em 15 de maio. Ah, tá bom, 15 de maio. Então Isso. tem esse período de 15 de maio e 15 de agosto, que é um período novo nesse, que eu acho que é uma questão, inclusive, inovadora para o processo de arrecadação, dentro dos cenários existentes, onde as plataformas podem estar, por exemplo, ofertando um site ali do candidato, o candidato pode ir nas suas redes solicitar recursos, mas esses recursos não vai para ele. Mas ele não Por pode pedir voto, tá? exatamente, a gente pode pedir voto, mas é uma maneira muito boa de testar ali, né, para o candidato, ver qual que é o apoio que ele tem. Então, o que eu vejo é que, da parte de vista legal, essa questão da pré-campanha, ela é muito interessante, mas as plataformas têm uma responsabilidade. Sim. Caso esse pré-candidato não se torne um candidato, todos os recursos têm que ser devolvidos a todos os doadores. E essa responsabilidade é da plataforma, por exemplo, né? É isso aí. E tem o respaldo aí, né? Assim, se a plataforma, por exemplo, não encontrar o doador, não conseguir fazer a devolução, seja por, enfim, um cartão de crédito que foi cancelado pelo dono do cartão e coisas do tipo, esse recurso precisa ser devolvido ao Tesouro Nacional. Então, esse dinheiro não fica nem com a plataforma, né, se a candidatura não segue, e nem com a candidatura. Ela volta ou para o seu dono, que é o doador, ou ela volta para o Tesouro Nacional, daí o destino é do próprio Tesouro Nacional. É isso mesmo, é isso aí. E eu acho que essa questão legal, que eu acho que é importante falar sobre o financiamento coletivo eleitoral, ela também acho que já chegou no nível de, eh sim, já de maturidade, né, porque ela se mantém, assim, de modo geral, já, no terceiro ano, e com muito aprendizado prático e que comprova, né, que as resoluções e a proposta, elas foram feitas de uma maneira muito boa ali no início, já de largada, né. Sim. Então então é ótimo. Não, legal. Eu acho que o voto legal, né, além de ser legal, da legalidade, ele é legal também, ele é um produto bom, bacana. E legal. Para quem que é o voto legal, né? Acho que é legal a gente comentar assim, para quem que ele é destinado, né? Eu acho que aqui nesse para quem tem dois pontos aqui que são importantes que você já comentou um pouco antes, né? Então a gente tem aí no período no processo de arrecadação, né, do ano, a gente tem dois períodos, né? O período de pré-campanha, que ele acontece de 15 de maio até 15 de agosto, e o período de campanha, né, que ele acontece de 15 de agosto e até, no caso de 2022, né, até no dia 2 do 10, 2 de outubro, que é o primeiro turno, né, para quem participa até o primeiro turno, e até o dia 30 do 10, que é para quem participa aí do segundo turno, né. Então, ele tem esses dois períodos, né. Então, no primeiro período de pré-campanha, quem pode usar o voto legal são os pré-candidatos e pré-candidatas. Então, e aqui é um ponto de atenção que ele é sutil, né, mas ele é importante de ser dito, que pessoas, por exemplo, da campanha, um advogado da campanha, um contador da campanha, se ele quiser contratar a plataforma no nome dele para usar para arrecadação do candidato, não pode, assim, isso é proibido pela Justiça Eleitoral. Só quem pode iniciar a arrecadação é efetivamente o pré-candidato ou a pré-candidata. E aí, quando segue para a campanha, para quem efetiva de fato a sua candidatura, e aí faz uma mudança aqui dentro da plataforma, que tira o CPF, né, do pré-candidato ou pré-candidata e altera para o CNPJ de campanha. Mas esse vínculo precisa existir. Então, eu não posso mudar aqui na plataforma do CPF do advogado, por exemplo, para o CNPJ da campanha. Esse vínculo não é permitido. Então, é muito importante sempre se atentar ao modelo de contratação. Obviamente, né, quando há a contratação aqui no voto legal
essa orientação ela acontece a cada contratação para que, por mais que seja uma compra digital, né, um processo digital, mas há um processo muito de curadoria para que não ocorram erros e aí, enfim, a candidatura sofrer com uma surpresa que foi um cadastro errado por falta de conhecimento técnico, né, que é um conhecimento muito específico, que não foi tomado os devidos cuidados aí no início do processo. Então, ele é para pré-candidato e pré-candidato e depois para candidatos e candidatas. Pessoas que não estão nessa categoria não podem usar a plataforma de financiamento coletivo eleitoral. Acho que é isso. Eu acho que depois aqui, eu acho que vale a gente falar um pouco sobre, né, o financiamento coletivo eleitoral em si, né? Sobre o que é o financiamento coletivo, né, eleitoral. Acho que você contou um pouco da história aí já, do voto legal. Então, eu queria só complementar uma informação aí, né, que você trouxe, né, sobre é um processo de arrecadação de dinheiro, né, assim, para ajudar nas contas da campanha e tudo mais. Mas eu me arrisco a dizer que o processo de arrecadação ele extrapola um pouco a questão de arrecadação financeira, né? E aí, historicamente, assim, a gente percebe que quem doa para uma candidatura está apoiando a candidatura. Então, quem doa, apoia, né? E quem apoia tem uma tendência muito grande de votar. Então, esse funil, assim, né? Quem doa, apoia e quem apoia, vota, eu acho que é uma luz importante que a gente precisa colocar, assim, no processo estratégico de contratar ou não, de adotar ou não uma estratégia de arrecadação, porque quando você consegue ter sucesso, né, nesse fluxo, né, de receber uma doação, mesmo que pequena, de uma pessoa física, ela está muito comprometida com a sua candidatura, né, em vários aspectos. Então, eu acho que a plataforma de financiamento coletivo, ela sai da camada um pouco só de estratégia financeira, mas ela também entra numa camada estratégica, assim, de captação de votos mesmo, sabe? De pessoas que vão participar da campanha e apoiar a campanha como voto. A gente inclusive fez alguns levantamentos, com alguns casos, assim, de sucesso que, a gente observou de arrecadação, que se a gente tivesse, né, um indicador assim, que é um termo, talvez um custo, digamos, qual que foi o custo ali no final da campanha? A campanha gastou X e quantos votos tiveram, né, Uhum. digamos, um custo por voto, né. E aí, quando o que a gente percebeu que quem atua com financiamento coletivo, esse número cai drasticamente. Em alguns casos, assim, até 5 vezes. Então, assim, eu vejo que o financiamento eleitoral ele proporciona campanhas mais baratas também, do ponto de vista também de investimento e, como você disse, com maior engajamento, né. Então, muitas vezes aquela pessoa que, por exemplo, está ali com um valor mínimo de R$ 20, mas é a pessoa que vai estar ali na no domingo comentando com a família sobre a questão. Quando você gasta um dinheiro, você não esquece, né. Então, assim, Vai então lembrar na acho urna ali. vai lembrar. Então acho que tem essa questão que ela é muito importante. Sem dizer que nós também percebemos campanhas que atuaram de maneira muito interessante como multiplicadores, né. Já que você conseguiu um valor, então, nos ajuda a trazer mais de alguém próximo. E e aí eu vejo que um dos pontos muito interessantes que o o voto legal se diferenciou das plataformas de financiamento coletivo tradicional, é que, eh, n no na questão eleitoral é muito importante apresentar o seu projeto, de alguma maneira. Então, algo que algumas pessoas no começo sempre criticaram a gente, do tipo: "Ah, mas eu não quero escrever nada, não quero ter um vídeo, eu não quero colocar meu projeto prioritários, o que que eu vou fazer?". E a gente sempre exigindo isso, porque pela preocupação com a experiência do eleitor, que está ali, do doador. Então, assim, é importante que ele saiba, por que que ele está doando, onde vai ser gasto. E a gente percebeu que, eh, os candidatos que conseguem
traduzir isso de uma maneira simples, e às vezes até com metas simples, né? Quantas vezes a gente não viu, às vezes, um candidato colocou números de meta, assim, praticamente impossíveis, Sim. e a gente falava, não, olha, não é por aí, né? O que a gente vê, o que é importante é que o candidato consiga colocar um plano que seja execuível, que o doador consiga entender, consiga ver o papel dele ali. Então tem esse vínculo que é criado, que ele é muito forte. E ele é muito forte para o digital também, né? Eu lembro de algumas campanhas, por exemplo, comentando sobre assim, pô, quem doa, a gente percebeu que são pessoas que, se a gente enviar assim, nos ajude a compartilhar sobre esse assunto, eh, conosco nas redes digitais, são pessoas altamente engajadas, né? Isso aí. Porque é um pouco disso, a pessoa que está entrando ali, colocando o nome, que está apoiando determinado candidato, ela está muito engajada. Que é o primeiro E, elo, quem doa apoia em todos os sentidos, né? e aí tem um fato interessante que acho que vai ser comum esse ano, porque além né, de uma campanha nacional, a gente tem as campanhas em estados. Tem uma coisa que é muito interessante, que sempre me chamou muita atenção. Candidatos que têm propósitos, por exemplo, ligados a meio ambiente, à educação, saúde, enfim, que estão muito ligados a algum tipo de bandeira, eles têm doadores que não são, que não votam nele, não podem votar nele porque estão em outro estado. Uhum. Então, a gente tem uma porcentagem de pessoas que estão apoiando em outros territórios por conta da causa. E isso é muito interessante, porque você tem um outro tipo de apoio, e no mundo digital hoje, que a gente precisa, né, tá falando, tá comentando sobre assunto, precisa ter relevância digital, eu acho que esse é um benefício do financiamento eleitoral interessante, né? Total. Não, muito legal, é isso aí. E Cara, o pode falar. não, e eu acho que assim, só para acho que comentar um último ponto, né? É, a gente a gente vem percebendo esse perfil dos, dos doadores, né? Que eles são muito ligados mesmo à, à pessoa que está colocando. Então, assim, o que eu vejo, assim, o que eu quero dizer é que muitas vezes uma série de candidatos, por exemplo, a gente tem uma eleição muito curta, que é de 45 dias, deixam para se comunicar Só no final. apenas lá naquele período que vai estar todo mundo falando. Você está competindo com um monte de vozes, um monte de questões, tem uma eleição presidenciável. Então, assim, é algo complexo de enfrentar esse debate nesses 45 dias. Sim. E eu acho que o financiamento eleitoral, que eu quero ressaltar, ele traz esse espaço anterior, que é da pré-campanha, para trazer e formar uma base, eu acho, de contatos interessantes, né? 3 meses, né? Oficialmente você pode trabalhar 3 meses antes aí, pelo menos, na pré-campanha, para você apresentar suas propostas e só não pode pedir voto, mas você está lá solicitando arrecadação, solicitando apoio, apresentando suas propostas e comunicando tudo isso. Tá? É isso E aí, assim, eu acho que esses pontos que você colocou, eu acho que vale ressaltar aqui também que a gente, né, nosso planejamento aqui para 2022 é fazer uma mentoria como essa aqui toda sexta-feira. Então a gente vai pincelar aqui a cada sexta-feira um assunto que ele diz respeito muitas vezes à estratégia, assuntos que podem ser mais técnicos relacionados à contabilidade, assuntos mais técnicos relacionados à prestação de contas, por exemplo. Então a gente vai pincelar isso e vai trazer, eu acho que um pouco mais de profundidade, uma discussão um pouco mais direcionada para cada um desses temas aí, né? Então, quando você comenta, né, dos elos, né, das metas de campanha, né? Eu acho que vai ter episódios que a gente vai conversar sobre isso, né? Como você estrutura a sua meta? Como você começa com ela? Qual que é o número que a gente indica para você começar? Por que isso é dessa forma? Qual que é o número? Como que você aumenta essa meta? Como que você comemora faz, né, comemoração das conquistas? Então, tudo isso a gente vai entrar no detalhe de cada ponto estratégico aqui que está vinculado ao financiamento coletivo eleitoral, né, na internet,
E eu acho que quem acompanhar aqui o Voto Legal no ano de 2022 vai ter bastante informação relevante para apoiar, fazer uma estruturação da sua candidatura, da sua campanha, pré-campanha, eu acho que com mais qualidade. É, porque parece que não, né, mas, assim, é uma série de componentes que tem, e, assim, o Voto Legal já traduziu tudo isso de uma maneira mais simples, mas tem escolhas para fazer, né. Sim. Então, assim, como eu coloquei do vídeo, como gravar esse vídeo é um componente. Sim. Então, por exemplo, esse ano a gente tem um Pix, e no Voto Legal é possível você escolher se você quer operar só boleto, com boleto com cartão, só com cartão e com Pix, só com Pix ou com todos. Então, por que escolher isso? Qual que é a estratégia? Como mapear isso? Como atuar? Então, você tem a questão do cartão de crédito, que tem essa questão da compensação com 30 dias. Então, como refletir, pensar, se preparar, se planejar. Então, é isso. Cada uma dessas mentorias, né, pelo que você está comentando, é nesse sentido de aprofundar, Sim, cada cada tema. um desses componentes, né. É isso aí. É, porque, né, Voto Legal é uma plataforma de financiamento coletivo. Então, às vezes, a gente olha de fora e fala assim: é só contratar uma plataforma, colocar o meu perfil no ar e está tudo certo. Mas não, você tem que associar a questão, né, de estratégia aos componentes que a ferramenta ela te oferece. Então, você fala, eu vou receber cartão de crédito, Pix e boleto. Legal, assim, quais são os motivos que você fez essa escolha? Os 3 meios de pagamento seguem até o final da campanha? Será que isso é inteligente? Será que não? Então, a gente tem experiência para dizer, assim, eu adianto que não é inteligente seguir com os 3 até o final da campanha, mas por que não, né? Então a gente vai Uhum. entrar nesses detalhes, explicar o porquê que não, e aí não é uma questão de convencimento, não é uma questão de compartilhamento de conhecimento mesmo, de tudo que a gente viveu, para que as pessoas tomem as melhores decisões e coloquem a campanha no trilho aí para chegar no final do pleito, prestar conta e ter zero de problema, né? Eu acho que esse é um dos gols que o voto legal busca, né? Para proporcionar para a candidatura. E aí além disso, acho que mostrando um pouco, e que é importante de compartilhar a tecnologia utilizada no voto legal. É bom dizer que, assim, boa parte dos códigos do voto legal são abertos. Eh, a gente utiliza tecnologias que elas fortalecem a questão da transparência em todo o processo. Eu queria te fazer uma pergunta intermediária, assim, né? O que é, né, esse código aberto, né? Porque eu acho que esse é um tema interessante e você traz isso com uma força do voto legal, né? Então, o que é o código aberto, né? O código aberto é o seguinte, digamos assim, o código que foi escrito o voto legal, partes que são de interesse público, eles estão abertos para que qualquer um possa ver como que funciona a plataforma. Entendi. É, e aí a gente adota uma série de outras tecnologias que favorecem que fortalecem essa transparência. Por exemplo, na doação, a gente utiliza uma tecnologia chamada blockchain, que é um livro razão aberto, em que todas as doações é como se a gente fosse num cartório e registrasse isso digitalmente. Então, isso coloca tanto o candidato quanto a plataforma. A gente tem um terceiro atestando todos os processos de pagamento para as auditorias que podem surgir. Uhum. Então, nem que a gente queira, nem que o candidato queira, ele pode ir lá e alterar valores de A doação. tecnologia protege isso, né? Protege e tira essa responsabilidade de ficar sozinho com o candidato ou com a plataforma. Então, a gente tem mecanismos que é para assegurar que o processo está sendo feito de uma maneira correta, transparente e sendo atestado por terceiros. Então, isso é muito importante, porque a gente percebe também, assim, tem que tomar cuidado, né? A gente já soube de histórias, por exemplo, de plataformas que tiveram problemas, que seus bancos de dados tiveram problemas e estavam centralizadas só nelas, essas informações. Então, o voto legal atua de uma maneira de gerar evidências para proteção do próprio candidato, da própria equipe, para que
ninguém depois ateste que teve qualquer tipo de adulteração nessas informações. Então, É um componente que extrapola aí as questões que são solicitadas até pela própria Justiça Eleitoral, né? Ele entrega componentes técnicos que vão adiante para levar uma camada de proteção adicional para quem está junto com o voto legal. e aí eu acho que tem essa questão dos diferenciais. Uma outra que é muito importante, o voto legal desenvolveu um sistema de segurança, que é, por exemplo, um doador, ele não pode estar fora do país, ele não pode estar utilizando uma VPN, que é utilizado, por exemplo, para acessar a Deep Web, por exemplo, o Tor, que é um navegador, enfim. Se qualquer comportamento estranho que o doador tem ali no site, a gente tem uma série de bloqueios e uma experiência muito interessante com relação a isso, inclusive uma central que nos notifica de qualquer comportamento indevido. Para quê? Para proteger também a candidatura. Não é à toa que o voto legal tem 100% das contas aprovadas. E Sim. assim, o ambiente digital com eleições, ele é extremamente hostil. Então, acho que o voto legal ele amadureceu e desenvolveu muito nessa questão de levar essa segurança, não só pelas tecnologias que adotou para emissão de recibo, por exemplo, mas também como uma plataforma para os doadores e para os candidatos estarem num ambiente totalmente seguro e que em qualquer tipo de suspeita isso é levado e tratado, inclusive fora da plataforma. Né? Uhum. Então, por exemplo, tem uma doação aqui que isso aqui está estranho. A equipe do Voto Legal envia e a gente entra em contato tanto com o candidato quanto o eleitor para checar e ter uma segunda análise sobre isso. E eu acho que depois de mais de 50 mil doações processadas com sucesso, eu acho que assim, esse mecanismo que a gente propôs lá atrás, já em 2016, ele se mostra muito eficiente do ponto de vista de segurança. E esse é um componente também muito interessante, né, de abrir mais no detalhe, a gente falar mais sobre um detalhe, né? Então, acho que uma mentoria específica sobre isso também vale, né? Sim, total. Não, legal. Acho que você falou bastante da parte, né, de trás aqui da plataforma, né? Alguns aspectos técnicos de proteção e tudo mais. Mas eu acho legal também a gente falar um pouco sobre a parte da frente, né? O que de fato o doador ele vai enxergar no voto legal como componente, né? Então, assim, o voto legal ele é um site, né? Então o candidato e candidata ele vai ter um site lá de arrecadação na internet. Dentro desse site, né, como componentes, né, vai ter lá um meio de pagamento que o doador ele vai escolher para fazer uma doação. Então ele vai receber ali, ele vai poder receber via boleto, vai poder receber via cartão, via Pix, como você comentou. Ele vai ter um ambiente ali para ele colocar o vídeo dele, né, para falar um pouco da candidatura dele. Ele vai ter as sessões ali para falar sobre a candidatura, para falar sobre o candidato. Então, isso está organizado, né, de forma que foram feitos vários testes de usabilidade, de forma que o doador entenda qual é a proposta do candidato de maneira muito simples, né? Com certificados ali, né, de segurança, que é importante para quem está doando, né, que é um ambiente seguro para colocar o seu cartão de crédito, que é um ambiente seguro para colocar suas informações. O que mais, Thiago? Vai me ajude a lembrar. Esse é um ponto importante, né? Tem essa questão da usabilidade. Muitas vezes, até nós aqui, que a gente já olhou várias vezes essa plataforma, fala, pô, a gente podia ter um site melhor, a gente podia ter. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão, né? Tem um termo que a gente utiliza para isso, UX, experiência do usuário, em que, na nossa experiência aqui, a gente amadureceu num ponto que esse funil do doador ele é muito bom. A gente passou por diversos questionamentos de próprios doadores, dos próprios candidatos, enfim, desse processo, e levar essa informação clara e objetiva. Muitas vezes, e é uma tendência a gente querer encher de firula no site, de coisas, e que a gente perde essa objetividade. Né? Então, eu vejo que assim, o X desenvolvido ele é interessante, a questão dos valores. Então, como que foi construído aqueles valores, por exemplo, que são sugestões para doação.
como criar uma campanha, por exemplo, de WhatsApp ou num grupo fechado, com um valor fechado, por exemplo, para compartilhamento, né? Então, são várias experiências que podem ser construídas a partir de um design e de uma plataforma feita para o ambiente eleitoral, né? Ela requer uma série de exigências ali que para potencializar o sucesso da doação. Se você tem um funil que ele é muito complexo, você também Confunde, né? Só confunde o confunde. doador e Se o você tem resultado algo com final muita coisa fora, também, mas ao mesmo tempo, se você não tem nada, também tira a confiança e você não consegue. Então, acho que equilibrar isso é o desafio. esse é o desafio. Uhum. Acho que esse é o grande desafio mesmo. Mas acho que o mantra também no final do dia é menos é mais, né? Vamos focar naquilo que a gente está propondo e é isso, porque o resultado ele vem com bem mais, né? É isso mesmo. Legal. Então a gente acho que cobriu todas as pontas aqui. Você já falou sobre os recibos que a plataforma emite. É isso. Você quer comentar mais alguma coisa sobre o voto legal, sobre essa introdução? Eu acho que assim, sobre a questão dos recibos, né? Muita gente também acha que a plataforma opera só nesse período, mas assim, o App Cívico oferece suporte tanto para os eleitores quanto para os candidatos, até pós o período eleitoral, né? Porque tem avaliação das contas, por exemplo, da prestação de contas, os eleitores têm a questão do imposto de renda, então o Voto Legal sempre envia as instruções para os eleitores de como realizar isso próximo à declaração de imposto de renda. Então, acho que é bom dizer que o Voto Legal ele é um produto dentro do App Cívico, que é uma organização que atua de maneira constante, inclusive fora do período eleitoral. A gente atua como consultoria em tecnologia, e isso também vejo que é muito importante de contar com uma organização que preste suporte fora do período eleitoral, né? Acho que é bom Sim. ressaltar isso. Legal. Acho que é bom ponderar que para não confundir quem está ouvindo, né? Voto legal, App Cívico. Então, o App Cívico é a razão social, né? O nome, né, razão social do Voto Legal, e é uma empresa, né, de tecnologia por trás do Voto Legal. E o Voto Legal é o produto aí de eleições que é apresentado aí para todo mundo. Então, até quando é verificado lá a homologação do voto legal dentro do próprio site do TSE, está lá, né, razão social, App Cívico, e ali está o nome, né, do produto, voto legal. Então, só para complementar, eu acho que é isso. Isso aí, muito bom. Então, essa é a primeira de muitas aí desse ano. Não, legal. Então, assim, na próxima sexta-feira, né, dia 11 de março, a gente vai ter o segundo episódio, né, da mentoria Voto Legal sobre o financiamento coletivo eleitoral. Então, essa semana aqui, a gente vai trabalhar o tema direitinho para massagear. Então, durante a semana, a gente vai apresentar para vocês aí o que vai ser dito na próxima, qual é o foco, né, da próxima mentoria. Então, assim, nas nossas redes, assim, onde a gente vai publicar esse material é no YouTube, né, o canal do Voto Legal no YouTube, no Instagram, né, @Voto Legal Brasil, e também compartilhar no Facebook, que é o @Voto Legal Brasil também. Então, quem tiver interesse aí, só seguir a gente nas redes, e se depois a gente vai abrir um canal para newsletter também, para a gente poder comunicar algumas coisas por e-mail. Então, quem depois a gente estruturar, a gente divulga, mas a gente vai ter um ambiente para você poder deixar o seu e-mail e receber as notificações dessas atualizações aqui de material que a gente vai produzir e vai compartilhar aí de maneira gratuita para todo mundo que estiver acompanhando o Voto Legal. E nas mentorias em específico, a gente procura abrir aí participação, né, para algumas pessoas, e a gente vai permitir a participação de pessoas que são clientes do Voto Legal, né, de fato que fazem parte da comunidade do Voto Legal, poderem participar, fazer perguntas específicas do seu cenário, da sua candidatura. Então, acho que a informação é pública, ela é um conteúdo rico aí para todo mundo poder utilizar, mas quem tiver aí dúvidas específicas e quiser sanar, eu acho que
estando dentro do voto legal, a gente vai ter o maior prazer aí de apoiar e de dar todo o respaldo necessário para fazer uma boa campanha em 2022. Acho que é isso. Então, fechou.